Olá a todos. Nos últimos anos, venho coletando relatos de pessoas na internet que afirmam ter tido experiências paranormais. A maioria destes relatos é de fontes anônimas, postadas em sites como Reddit e fóruns de discussão. Dou bastante credibilidade a esses relatos anônimos, pois acredito que, ao não buscarem promoção pessoal ou fama, estes indivíduos estão mais interessados em compartilhar suas experiências de forma sincera. Eu sou o Monge Quântico e, a seguir, narrarei alguns dos relatos que mais me impressionaram recentemente. Relato número 1. Lembro disso com medo. Aconteceu quando eu era criança no interior da Austrália. Eu tinha cerca de 9 anos quando nos mudamos para uma casa velha com um longo corredor. Durante as férias escolares, eu estava assistindo TV na sala quando ouvi minha mãe me chamar. Perguntei onde ela estava e ela respondeu que estava no banheiro. Fui até o banheiro ao lado do quarto dela, mas ela não estava lá. Então ela disse que estava no outro banheiro, no final do corredor. Caminhei até lá, mas algo parecia errado. Então voltei rapidamente para a sala. Minha irmã entrou e disse que nossa mãe tinha ido ao supermercado e que estávamos sozinhos em casa. Quando nossa mãe voltou, contei o que aconteceu. Chamamos minha tia, uma anciã aborígene, que fumegou a casa para limpar qualquer espírito ruim. Quando ela chegou ao banheiro dos fundos, a porta bateu na cara dela. Ela também me fumegou para me livrar de qualquer coisa que pudesse ter se apegado a mim. O mais assustador é que ouvi claramente a voz da minha mãe. Relato número 2. Certa noite, aos 20 anos, acordei e vi um corpo flutuante e transparente a cerca de 1 metro da minha cama. Presumi que ainda estava sonhando, mas meu gato, ao meu lado, também estava focado na mesma direção. Fechei os olhos com força e os reabri, mas a figura ainda estava lá. Perguntei em voz alta: "O que você quer?" Nesse momento, meu gato saltou em direção ao fantasma com as patas abertas, como se estivesse em frênese. Relato número 3. Há 10 anos, os pais de um colega me deixaram ficar em sua casa enquanto eu procurava emprego na América, após a crise de 2008. Fui para o meu quarto, sentei na beira da cama e liguei para minha então namorada para terminar com ela. Ela estava a quase 5.000 quilômetros de distância. Após o telefonema, com os olhos marejados, notei um gato cinza em cima do travesseiro. O gato era semi-transparente, e eu fiquei lá, intrigado e com o coração partido, vendo o gato fantasma lamber sua pata. Esfreguei os olhos e olhei novamente, e ele ainda estava lá. O gato então se dissolveu como uma névoa. Contei ao casal dono da casa o que havia visto. Eles abriram um álbum de fotos e me mostraram o gato, explicando que ele havia morrido alguns anos antes e gostava de relaxar no meu quarto, muitas vezes em cima dos travesseiros. Até hoje, é a coisa mais confusa que já testemunhei em relação ao sobrenatural. Relato 4. Meu pai sempre tentava ser engraçado. Certa noite, minha irmã e eu estávamos em nossos beliches com todas as luzes apagadas, exceto pela luz da varanda que iluminava um pouco o quarto. Vimos o que achávamos ser nosso pai fazendo caretas pela fresta de uma das portas do quarto. Estávamos rindo até que a face começou a se distorcer e adquirir uma expressão maligna. Assustadas, começamos a chorar e gritar. E então nosso verdadeiro pai correu para dentro do quarto pela outra porta. Até hoje conversamos sobre o que aconteceu naquela noite. Relato 5. Quando minha avó era adolescente, sua irmã caçula fez planos para sair com algumas amigas. Na noite anterior, minha avó teve um sonho em que seu falecido bisavô lhe aparecia e a avisava para impedir a sua irmã de sair. No dia seguinte, minha avó fez com que a caçula cancelasse os planos, o que a deixou chateada. No entanto, os amigos com quem ela iria sair sofreram um acidente de carro e ficaram gravemente feridos. Essa foi a minha primeira experiência pessoal com o sobrenatural. Relato 6. Quando eu tinha cerca de 16 ou 17 anos, um primo veio passar o fim de semana em minha casa. Na primeira noite, ele queria dormir com a porta aberta, enquanto eu preferia mantê-la fechada. Depois de discutirmos, eu, sendo o dono da casa, decidi manter a porta fechada e ele concordou.
Depois de eu adormecer, meu primo abriu a porta sem que eu percebesse. Naquela noite eu dormi de forma estranha, com os pés onde normalmente ficam a cabeça e vice-versa. Acordei no meio da madrugada, sem saber a hora exata, e vi uma figura de uma garota vestida de branco, com a pele tão branca quanto uma folha de sulfite e os olhos completamente negros. Ela estava segurando a maçaneta da porta do banheiro e me observava. Fiquei paralisado de medo, sem saber se deveria acordar meu primo ou fazer qualquer barulho. Tentei fechar os olhos e reabri-los, mas a figura ainda estava lá, na mesma posição, olhando diretamente para mim. Meu primo estava completamente alheio ao que estava acontecendo. A única coisa que consegui fazer foi me virar para o lado, cobrir a cabeça com um cobertor e tentar dormir. Na manhã seguinte, evitei usar aquele banheiro por pelo menos uma semana. Na casa havia outros banheiros, mas eu estava com tanto medo de encontrar algo naquele lugar que preferi não me aproximar. Relato 7. Trabalhei durante a noite em vários locais para minha empresa, e um desses locais era uma velha mansão que havia sido convertida em um programa de assistência para mães. Se você ficasse na parte inferior da escada dos empregados, no fundo da casa, podia ouvir o som de uma festa, conversas, risadas, música e outros barulhos típicos. Ninguém conseguia explicar o motivo desses sons, pois não havia nenhuma festa acontecendo ali. Relato 8. A antiga casa da minha família tinha um barranco arborizado nos fundos. Eu dormia no térreo e o meu quarto ficava na parte de trás da casa. Ao longo de 5 anos, vi em 4 ocasiões distintas um homem de meia idade, vestindo uma camisa de flanela, jeans azul e um chapéu vermelho, andando pelo meu quarto com uma coleira de cachorro na mão. Ele parava sempre no mesmo local, olhava ao redor e depois seguia em direção ao barranco. Vale mencionar que a casa era relativamente nova, situada em um subúrbio de uma pequena cidade. E o que havia ali antes era apenas uma vasta floresta. Acredito que ele tenha perdido seu cachorro na floresta e estivesse tentando encontrá-lo. Relato 9. Enquanto meus pais estavam de férias, eu estava cuidando da casa e passei um tempo no meu antigo quarto. De repente, ouvi meu melhor amigo me chamando em voz alta, usando meu nome completo, algo que ele nunca havia feito antes. Fiquei assustado porque ele não estava na casa nem na cidade. Então não deveria ser possível ouvir a sua voz. Desci correndo as escadas e, ao chegar à cozinha, percebi imediatamente o cheiro de gás. Saí da casa e usei o telefone do vizinho para chamar o serviço de emergência. Depois que a situação foi resolvida e eu voltei para casa, liguei para a mãe do meu amigo para contar o que havia acontecido e como eu estava certo de que tinha o ouvido. Para minha surpresa, ela me disse que havia recebido a notícia da morte dele em um acidente de treinamento naquela manhã. Essa experiência me assombrou na época e ainda me assombra décadas depois. Relato 10. Na minha antiga casa na cidade, os quartos tinham maçanetas em forma de L. Era uma casa de 2 andares, onde eu morava sozinho, com os quartos localizados no andar superior. Durante várias noites, enquanto assistia a vídeos no meu iPad deitado na cama, eu testemunhava a maçaneta girar lentamente e a porta se abrir. No início, suspeitei de uma possível invasão, mas, após verificar toda a casa, nunca encontrava ninguém. O corredor, que também servia como escada, era iluminado por uma luz controlada por interruptores na parte inferior e na parte superior das escadas. Muitas vezes, enquanto estava deitado, a luz se acendia, forçando-me a levantar e investigar a casa, mas eu nunca encontrava nada de estranho. Além disso, em algum momento a televisão da sala se ligava sozinha, fazendo com que eu tivesse que descer as escadas para desligá-la. Esses eventos estranhos ocorreram durante meses e acabaram me levando a decidir me mudar. Felizmente, esses incidentes não aconteceram no meu apartamento atual, mas até hoje nunca consegui explicar o que estava realmente acontecendo naquela casa. Relato 11. Minha sogra insistia que sua casa era assombrada porque ela via uma criatura que parecia um cachorro andando em posição ereta. Eu tentava explicar para ela diversas possíveis causas para o que ela estava vendo, quando, de repente, uma figura fantasmagórica semelhante a um cachorro em pé surgiu e correu escada acima, bem diante dos nossos olhos. Eu fiquei sem palavras, completamente atônita com a visão nítida e inesperada que tivemos enquanto conversávamos. Relato 12. Quando eu era criança, tinha 2 amigos imaginários chamados Margaret e George, e costumava retratá-los em meus desenhos.
Com o tempo, abandonei essa prática e deixei de pensar neles. Recentemente observei meu priminho brincando e conversando sozinho, mas com a impressão de que ele estava interagindo com alguém. Ao perguntar com quem ele estava falando, ele respondeu que era com Margarete e Jorge. Então esses foram os relatos que eu selecionei para este vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima.